الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة خطأها عمل سنة أجر صيامها وقيامها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, aos poucos saímos, ao mesmo tempo enfrentamos algumas situações no que tange a pandemia, a Covid. Nós enfrentamos situação há pouco onde os massagens estavam fechados e retomamos a casa de Allah subhanahu wa ta'ala através da sua infinita misericórdia. Deparamos que em algumas partes do planeta esta pandemia ainda volta a surgir. Nós temos que, nestas situações de gênero, sermos um pouco gratos, para falar isso entre aspas, Allah subhanahu wa ta'ala, a situação que vivemos no momento, que nós estamos a viver. Obviamente que é uma pandemia, isso está alastrado em todo lugar, vivemos com restrição, mas nós seremos questionados acerca daquilo que nós vivemos no local que nos encontramos. Falávamos há tempo atrás que os massagens estavam fechados. Hoje nós não temos a mesma desculpa. Qual é essa desculpa? Nós estávamos habituados a fazer salat nos nossos locais de trabalho, nas nossas casas, onde estivéssemos. Hoje, Allah subhanahu wa ta'ala abriu os massagens. Temos este número, 100 pessoas. No local fechado, no masjid, nós deparamos que as pessoas estão acomodadas, as pessoas já não vão para o masjid, em particular, no dia de Jumu'ah, que o Sharia limitou, o Sharia condicionou no dia de Jumu'ah, e os ahadíces fazem menção de alguns aspectos que não se enquadram com aqueles pequenos agrupamentos que nós fazíamos quando estávamos condicionados. Estamos a falar de salates Jumu'ah que eram organizados em certos locais por causa da limitação. Hoje nós não temos essa limitação, hoje temos maior abertura e nós deparamos que algumas pessoas ainda continuam a fazer salat Jumu'ah em locais restritos, números limitados, sem válida razão. Qual é a válida razão? A válida razão seria com esta limitação que estávamos a viver. Os massagens estavam fechados e as pessoas poderiam fazer salat Jumu'ah num lugar restrito por causa da limitação. Um princípio do Sharia, al-darura tubihu al-mahdurat. A necessidade permite até coisas proibidas por causa de uma certa necessidade. Não é? Vários exemplos, eu tenho dado esse exemplo que Allah menciona no Corão. Nós todos sabemos que os muçulmanos, ou o muslim, não pode consumir a carne do porco. Não pode consumir, é haram. Falar de carne do porco é haram, ninguém pode consumir. Mas há um momento em que o Sharia permite
o consumo da carne de porco. É ou não é? Alguém pode dizer, mas é estranho. Quando que a Sharia permite? Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Allah está a dizer, é haram o consumo da carne do porco. Mas Allah em seguida diz: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Aquele que for forçado, não é? Ele não fez aquilo por livre, espontânea vontade, mas sim estava numa situação, não é, de força maior. Allah diz, não há pecado neste caso se ele consumir. Por quê? Por causa de força maior. O dia de Jumu'ah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como o Corão menciona: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah diz, no dia de Jumu'ah foi feito o adhan, vocês devem apressar para o salat de Jumu'ah e abandonar tudo o que estiverem a fazer. Até transação comercial, que você fazendo essa transação comercial dentro dos limites Sharia, aquilo torna-se ibada, não é? Al-Bay'an bil-Khiyar, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: duas pessoas estão a transacionar, se eles forem verazes, existe baraka, Allah dá baraka naquela transação. Mas quando se trata de dia de Jumu'ah, Allah diz: abandone tudo, até as transações comerciais devem ser abandonadas. Nós vemos pessoas que no dia de Jumu'ah também fazem esse tipo de ajuntamento. Não se pode fazer esse ajuntamento, porque aquilo que fazia, a condição ou aquilo que impedia as pessoas irem para o Jumu'ah deixou de existir, e nós temos que nos dirigir ao Jumu'ah. Se você for a fazer este ou salat neste local restrito, enquanto os massagens estão abertos, você não fez salat de Jumu'ah. E as condições para o Jumu'ah estão claras nos livros de fiqh, e nós vamos encontrar o mérito do dia de Jumu'ah. O mérito do dia de Jumu'ah, conforme o hadith de Aus bin Aus al-Thaqafi radiyallahu anhu, hadith que eu aqui mencionei, que foi classificado como hadith autêntico e relatado por o Ashab Sunan. Aus bin Aus al-Thaqafi radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que banhar no dia de Jumu'ah, se nós formos a ver essas condições todas, não se enquadram em qualquer outro lugar além do masjid. Poderiam se enquadrar se tivéssemos aqui a limitação, não é? Se tivéssemos condicionado, não podemos ir para o masjid. Essas condições que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou não se encontram. Não há aplicabilidade nesses locais, não é? Local de trabalho, um aglomerado de 10 pessoas para fazer salat de Jumu'ah, enquanto existem os massagens, enquanto os massagens estão abertos. Só vamos aqui analisar essas condições que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man ghassala yawm al-Jumu'ah wa ghtasala, tomou banho no dia de Jumu'ah como se fosse um banho obrigatório, né? E todos nós sabemos que no dia de Jumu'ah tomamos banho por causa deste hadith. O profeta diz: Man atal Jumu'ah falyaghtasil, aquele que for para o Jumu'ah que tome banho. E este banho não é obrigatório, obviamente, é um banho mustahab, aconselhável, porque nós vamos encontrar a hadith onde o sahaba diz: ouvi o adhan, simplesmente fiz o wudu, vim para o masjid, não tomei banho. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou o motivo pelo qual aconselhou os muçulmanos a tomar banho, que numa fase até os sahabas levavam aquilo como obrigatório, porque é um masjid pequeno, o teto do masjid era bem baixo, o sol em Meca, não é? Tendo em consideração o clima na Arábia Saudita e o vestuário das pessoas, emanavam um cheiro do masjid por causa da aglomeração e tipo de roupa que os sahabas usavam e o trabalho que eles faziam. Então o profeta disse que se tome banho antes de ir para o Jumu'ah. Hoje é mustahab, que a posterior também tornou-se mustahab. O profeta: Man ghassala yawm al-Jumu'ah, tomou banho no dia do Jumu'ah, foi para o Jumu'ah cedo, caminhou para o masjid e não foi montado. Escutou atentamente o khutbah do imam, fez o khutbah, escutou atentamente, caminhou para onde? Para o salat al-Jumu'ah, onde? No masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por cada passo que este indivíduo der para o Jumu'ah, ele tem recompensa de 1 ano de ibada. 1 ano de ibada, incluindo o jejum daquele ano, incluindo o salat al-layl daquele ano. Por cada passo que ele der, se você vive a 20 metros do masjid, você vai dar no mínimo 30 passos. Você tem 30 anos de ibada, de recompensa, por causa de Jumu'ah, desde que você não faça algo que invalide o teu Jumu'ah. Qual é esta ação que possa invalidar o teu Jumu'ah? Você conversar com alguém enquanto está a fazer o khutbah, as pessoas ficam no celular,
responder mensagem do WhatsApp enquanto está a fazer o khutbah. As pessoas estão a mexer chave do seu carro, estão a mexer qualquer outra coisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ فَقَدْ لَغَى. Voltando no tempo, o masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam era um masjid, não tinha catifa, era chão, areia. Cada um trazia o seu mussala, ou se tivesse ou não, sentava no chão. E você está sentado na areia, tem pedrinha, você começa a brincar com aquela pedrinha. No momento do khutbah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: faqad lagha. Este indivíduo praticou algo fútil e ficou privado da recompensa de Jumu'ah. Um lado temos aqui a grande recompensa que ganhamos no dia do Jumu'ah por cada passo que você der. Esteve próximo de imam, escutou atentamente o khutbah, não fez nada fútil, foi caminhando para o masjid, vive perto. Se você vive no Triunfo, vira a pé aqui, sair 11 horas, provavelmente vai apanhar Jumu'ah, não é? Você vive perto, caminhou, foi para o masjid, vive distante, você acha que deve caminhar como? Vamos encontrar alguns salih, que viviam até distante, iam caminhando para o Jumu'ah para alcançar esta recompensa toda. Então não é necessário nos sacrificarmos, andamos 5 km, 10 km, vive perto, vai caminhando para o Jumu'ah. Por cada passo você obedecer essas condições que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, você ganha esta recompensa que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mencionou. Então não há motivo das pessoas aderirem a esses ajuntamentos. E os massagens hoje está facilitado, há um jamaat, há segundo jamaat. Portanto, você enquadra-se no masjid, no salat que te for adequado, e desta forma você vai cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah ordena-nos a nos dirigir ao masjid para efetuarmos salat de Jumu'ah, e enquadramos aqui no dito do profeta sallallahu alaihi wasallam no que concerne não é, a presença no dia de Jumu'ah. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, daquilo que é a realidade, daquilo que está a acontecer, não é, na nossa sociedade. Vemos ainda algumas pessoas estão a aderir a esses jamaats, esses grupos ou grupinhos no dia de Jumu'ah em detrimento ao masjid. O segundo aspecto é aquilo que eu estou a falar. Na última vez tivemos uma conversa aqui, que algumas pessoas atribuem o seu insucesso pela religião que pratica. Outras, nós vemos que pensam o facto de você ser submisso às ordens de Allah, a tua vida vai andar bem. Allah vai dar muito baraka na tua vida, você mesmo sem trabalhar vai ter dinheiro. Portanto, quando vê que a situação está no outro sentido, atribui o insucesso à sua religião. Isto é errado. Isto é errado. Por quê? Nós vamos encontrar que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como o maior temente, o mais temente, ele não era rico. O facto de ser submisso às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala não quer dizer que você vai ser rico. Você vai ter riqueza através do trabalho que você for a fazer, do teu negócio, você vai alcançar a riqueza. Obviamente que esta riqueza vai ser abençoada de acordo com a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai saber que este tipo de transação não é permissível, porque você vai ter bens, mas aquele bem você tem que responder perante Allah porque você ganhou de forma ilícita. Mas o facto de ser submisso não quer dizer que você já vai ser rico por ser submisso às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, porque em nenhum momento Allah subhanahu wa ta'ala disse isso. Em nenhum momento. Por que mencionamos isso? Para esclarecer mais uma vez, as pessoas quando estão diante de uma adversidade, de insucesso no trabalho que eles fazem, não é? De problemas, ele diz: olha, chefe, mas eu faço salat, eu faço tudo, a minha vida não está a andar bem. O facto de você fazer salat e não aposta, não opta pelos mecanismos adequados para você ganhar, você não vai ganhar. Por isso que Umar radiallahu anhu entrava no masjid quando encontrasse pessoas que não trabalhavam, só estavam a fazer dhikr no masjid. Umar radiallahu anhu chicotava essas pessoas e expulsava do masjid e dizia: vão trabalhar. Por que vocês estão aqui? Nós somos mutawakkilun, nós temos taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos prover, vai nos dar rizq. Umar radiallahu anhu, vocês não são mutawakkilun, vocês se fazem de tementes, mas vocês não são tementes. Vão trabalhar porque o céu não deixa cair ouro nem prata. Todos nós temos que fazer esforço. E, como consequência, as pessoas abandonam a religião ou tornam-se rebeldes. Nós vemos vídeos de pessoas, né, nos WhatsApp
a dizer, olha, eu tentei pedir empréstimo às pessoas para me dar dinheiro, ninguém me dá dinheiro, peço ajuda, ninguém me ajuda, eu vou agora vender bebidas alcoólicas. Vocês já viram esse vídeo? Vou vender bebidas alcoólicas, vou fazer empréstimos, a pagar juros, porque ninguém está a me assistir e Allah vai entender a minha situação. As pessoas falam, vídeos que circulam nas redes sociais. Temos que falar aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, para as pessoas corrigirem. Ninguém vai responder por outro. E a tua desobediência não muda nada em Allah subhanahu wa ta'ala. Não pensa que vai mudar algo em Allah por causa da tua desobediência. Não. E Allah subhanahu wa ta'ala fala isso no Corão. Man kana yuridu harth al-akhirah, nazid lahu fi harthi. Nós estamos no dunya, todos nós, a plantar somente para o akhirah. Mais nada. Nós não estamos a plantar para o dunya, porque isso não tem valor perante Allah. Vamos nos esforçar, sim, porque Allah diz: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Não esqueçam a vossa porção no dunya. Qual é essa porção? É de trabalhar, ganhar, viver bem no dunya. É a nossa porção, mas nós estamos aqui somente para plantar para o akhirah. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِ. Aquele que quiser a plantação do além, nazid lahu fi harthi, nós iremos aumentar na sua plantação. Wa man kana yuridu hartha dunya, e aquele que o propósito for somente o dunya, nu'tihi minha, nós vamos dar parte dele, algo insignificante para ele, que obviamente o dunya já é insignificante. Wa ma lahu fil akhirah min nasib, e este indivíduo não terá nenhuma porção no além. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Há pessoas que somente pedem o dunya. Tudo que fazem quer como pagamento aqui no dunya. Tudo que fazem quer como pagamento no dunya. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. E essas pessoas não terão nenhuma porção no akhirah. Por quê? Porque tudo que ele faz quer o seu pagamento no dunya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. O inteligente é aquele que diz: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. O inteligente é aquele que sabe pedir: oh Allah, conceda-me o bem no dunya, conceda-me o bem no akhirah e afasta-me do castigo do inferno. Neste dua, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina-nos vários aspectos. Uma vez o profeta foi visitar um homem que estava bastante doente. Estava muito doente. O hadith diz: ele ficou tão pequeno por causa da sua doença, parecendo um pinto. Tão pequeno que o corpo se encolheu de tão doente que ele ficou. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando visita ele, pergunta: por que você está assim? Você não pedia afia a Allah? Não pedia o bem-estar? Ele diz: oh profeta, eu fiz dua. Qual é o dua que você fez? Eu disse: oh Allah, qualquer que seja o castigo que tu tenhas me dar no akhirah, dê-me aqui no dunya, para quando eu chegar no akhirah estar completamente limpo. Não é? Todos nós dizemos isso às vezes: eu prefiro pagar tudo aqui e lá no akhirah estar clean. E você pede: oh Allah, castiga-me aqui no dunya para no akhirah estar clean. Então este vai diz: eu fiz este dua, oh Allah, castiga-me aqui no dunya e no akhirah para eu não ter nenhum castigo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: subhanallah, glorificado seja, innaka la tutiqu dhalik. Você não consegue pagar o castigo do akhirah aqui no dunya. Você não consegue. Allah é misericordioso. Por que você não fez o dua? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dua que todos nós sabemos. Este dua é o jami' dua. É um dua conciso. O que significa? Que abrange o dunya e o akhirah. Abrange todos os problemas que você tem no dunya e todos os problemas que você poderá ter no akhirah. Este dua abrange. E termina com waqina adhab an-nar, wa Allah, afaste-me do castigo do fogo. Dê-me o bem aqui no dunya, dê-me o bem no akhirah e afaste-me do castigo do além. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ensina isso a ele, e fez dua para ele, e Allah subhanahu wa ta'ala melhorou a situação deste indivíduo. Portanto, neste dua, a segunda parte da minha conversa era ensinar este dua. Situação difícil que nós enfrentamos, cada um tem a sua situação difícil, cada um tem seu texto, o texto de cada um é diferente do outro e cada um deverá ser firme na situação que Allah lhe coloca. Nesses momentos, nós temos que lembrar este dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com um incidente ligado a esta passagem. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Allah, conceda-me o bem neste dunya, conceda-me o bem
no além e afasta-me do castigo do inferno. Portanto, tudo bom, não da Vodacom, tudo bom do dunya e do akhirah. É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos ensina, e não atribuirmos de jeito algum a nossa falha, os problemas que enfrentamos neste mundo como fator destes problemas, a nossa submissão. Quando nós fazemos isso, quando nós tivemos este tipo de ideologia, o nosso fim acaba a ser como algumas pessoas que acabam se desviando. O que fazem? Recorrem às igrejas universais, recorrem aos curandeiros, recorrem aos adivinhos. Por quê? Porque eles acham que o problema dele poderá ser resolvido lá. E nesta situação, conforme dissemos, o istidraj acontece. O que isso significa? Allah faz dar certo no caminho errado que você procurou. Você optou por se desviar, Allah facilita. Tudo aquilo que nós procuramos, Allah facilita para nós. Se você trabalhar arduamente para você alcançar o sucesso, Allah vai facilitar o caminho. Não é? وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنِ. Allah, nós facilitamos os caminhos. Os dois caminhos estão todos facilitados. Você opta o que quiser, se esforça, você vai encontrar. Não é? Quer pelo sucesso, quer pelo insucesso, você vai encontrar. Portanto, esse era um jami dua, era um dua conciso do profeta sallallahu alaihi wasallam, que este também seja uma das preces que nós temos que incluir nas preces que todos nós fazemos. فَاسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.